Beleza. Então vamos falar assim, de maneira um pouco rápida sobre processos de usinagem que utilizam ferramentas com gumes de geometria indefinida, né? Porque, claro, quem tem a geometria é a aresta de corte ali, né? O gume, né? Não é não é a ferramenta. A ferramenta em si ela é composta por corpo, né? Por enfim, por uma série de partes ali, né? Que constituem a ferramenta de corte, né? O gume é a parte que corta efetivamente, né? Então a gente tem gumes de geometria, a gente estava estudando gumes de geometria definida, e agora nós vamos falar de ferramentas, de processos de usinagem que utilizam ferramentas com gumes de geometria indefinida. E é aí que entram os rebolos, né? Basicamente são os rebolos. Uma consideração assim bastante importante dentro dos gumes de geometria definida, antes da gente entrar nessa outra parte aí de indefinida, é a distribuição de temperatura, né? Como é que acontece o fluxo de temperatura num processo de geometria definida? Todo o processo de corte, né, inicia numa deformação plástica e evolui até a ruptura, né? E o cavaco escoa pela superfície de saída da ferramenta. Todo esse processo de deformação plástica e ruptura é um processo que envolve energia, né? Energia térmica, né? E essa energia térmica, para onde é que ela vai, né? Para onde é que vai essa energia? Dentro dos processos de geometria definida, então, nós temos esse fluxo aproximado aqui de balanço térmico, vamos dizer assim, né? Chegando mais um aí. Então, a gente tem esse balanço térmico aqui, né? Que é o seguinte, que diz que 75% do calor gerado nesse processo de corte vai para o cavaco, né? É o cavaco que leva 75% da temperatura. 18% ficam na ferramenta e pouca temperatura fica na peça, né? Então, se tu quiser, por exemplo, se precisar usar um processo de refrigeração, tem que mirar essa região aqui entre interface cavaco-ferramenta, né, que é onde está o grande fluxo térmico, né, a concentração térmica. A peça não sofre tanto em relação à temperatura, né? E isso é um balanço térmico que vai diferenciar esses dois processos de geometria definida e geometria indefinida. Vamos dar uma olhada agora, né? Então, basicamente, assim, né, o que é um processo, o que é uma geometria indefinida? São grãos abrasivos, né? Tu tem um grão abrasivo, cerâmico, normalmente, né? A gente vai ver esses tipos de abrasivo mais à frente. Mas é um grão de geometria totalmente descontrolada, né? É um grão colado num aglutinante ali, num ligante, que a gente chama, né? Que ele tem uma geometria totalmente descontrolada. E ele passa na superfície da peça arrancando material, né? E esses cerâmicos, né? Essas estruturas cerâmicas, que são esses grãos abrasivos, eles são bastante duros, né? Muito duros, né? São termicamente estáveis, né? Eles resistem a altas temperaturas, tanto que ferramentas de corte cerâmicas, né? De geometria definida, por exemplo, serras, né? Elas são elas trabalham exatamente nessas condições de cortes de alta temperatura, né? Elas são estáveis termicamente, elas aguentam o tranco na temperatura, né? E elas são quimicamente estáveis também, né? Tu não tem essa, diferente do processo de geometria definida, onde tu tem uma interação química entre peça e ferramenta, né? Elas são materiais, de certa forma, ligas ferrosas, né? Então tu tem alguma interação ali. E já nesses materiais não, né? São quimicamente estáveis, tu não tem esses problemas
afinidades químicas. Tá? E eles podem, claro, esses processos de geometria definida, eles podem estar unidos por um ligante, né? Podem estar, esse grão pode estar unido por um ligante, ou ele pode estar solto, né? Por exemplo, num processo de polimento, né? Aquelas chamadas, por exemplo, pastas diamantadas, né? Que é uma pasta onde tem grãos de diamante, né? Pó de diamante ali suspenso, que tu passa, né? O processo de polimento automotivo não deixa de ser um processo de usinagem, onde tu, numa chapa, passa aquele grão abrasivo e remove uma porção de tinta, né? Uma camada de tinta e levanta o brilho, né? Então, os processos de usinagem desse tipo podem ter os grãos soltos, né? Suspensos numa pasta, né? Ou eles podem ser como um rebolo, né? Unidos por um ligante ali, uma estrutura rígida. Tá? E basicamente eles são os que utilizam essa estrutura rígida, né? São os rebolos, né? Na retificação, né? No brunimento, né? Que é a parte de usinagem de cilindros automotivos, por exemplo, tu usa muito, é uma clássica aplicação do brunimento, né? É o brunimento de camisas, né? Onde se alojam ali os cilindros automotivos, né? E a lixa, né? A lixa também é um processo de usinagem que ela está ligada ali num papel ali, tem um processo que não é pastoso nem líquido, né? E os que utilizam abrasivos soltos é a lapidação, que também como é parecido, são processos parecidos, né? O polimento e a lapidação são parecidos, né? O jateamento, aquele mesmo jateamento que tu usa num tratamento pré-pintura, né? Também é um processo de usinagem, tu está removendo o material dali, né? E no tamboreamento a gente vai ver como é que é depois. Então, eles usam abrasivos soltos. Então, se a gente comparar com os processos de geometria definida e geometria indefinida, né, em relação ao balanço térmico, a gente tem essas duas diferenças aqui, né? Enquanto na geometria definida, 75% aproximadamente sai com cavaco, né? O calor gerado sai com cavaco. Aqui, tu tem 80% aproximadamente que fica na peça, né? Então, já é uma diferença bem significativa, né? Então, os processos de retificação, 80% o calor dessa ruptura do material aqui, o calor do corte, fica na peça. Então, então tu tem sérios problemas, sérios riscos, né, de fazer um superaquecimento na tua peça e, inclusive, fazer um tratamento térmico, né? Então, tu tem que tomar esses cuidados, né? Então, por isso que a retificação, normalmente, ela é usada para poucas profundidades, né? A retificação ela é usada para acabamento que a usinagem não conseguiu fazer, né? A usinagem de geometria definida, né? Então, a usinagem com geometria definida tem uma limitação de acabamento superficial, né? Por mais que tu melhore o teu processo, tu pode chegar a níveis de rugosidade bons, mas não vai se comparar a um processo de retificação, né? Então, se a tua peça tem que evoluir no processo de acabamento superficial, tu tem que ir para uma retífica, né? Só que a retífica, ela basicamente não é para remoção de material, quer dizer, é para remoção de material, só que pouca remoção de material, né? É só para acabamento, é só para te fazer com que a tua superfície fique num grau de rugosidade que tu deseja, né? Então, se tu der muita profundidade de corte, né, apertar muito o rebolo, tu pode fazer um tratamento térmico na peça. Então, tem que ter muito cuidado, né? E aí entram também os fluidos refrigerantes, né? Enquanto na usinagem de geometria definida tu não precisa, mas também, né, tu consegue contornar sem lubrificação, sem refrigeração, né? Aqui nos rebolos, não. Nos rebolos tu tem que
num processo de retificação, tu tem que refrigerar aí de forma muito abundante, né? Justamente por conta desse superaquecimento da peça. Tá? Então, a retificação, né, falando um pouquinho sobre um dos processos de geometria indefinida, a retificação ela é um rebolo que vai passar numa peça, né? É um grão abrasivo que vai passar, arrancar material de uma superfície, uma pequena parcela, uma pequena porção de material da superfície da peça, né? E ela tem várias, assim como os processos de geometria definida, né? Tem o torneamento, o fresamento, a retificação também tem essas variantes, assim, né? Por exemplo, essa é uma retificação cilíndrica, é onde tu tem um rebolo aqui, né? O rebolo gira numa velocidade relativamente alta, aí, de 4, 5 mil RPMs, dependendo do rebolo, dependendo, né, da capacidade de rotação do rebolo. E a peça ainda tem um giro aqui, né? Tem dois giros. O giro da peça, que é um giro lento, né? Um giro sem muita preocupação com velocidade, só para girar a peça mesmo, sente para girar a peça. E esse rebolo aqui, né? Então ele vai fazer quase que uma aproximação, tipo um torneamento, assim, né? Então essa é uma retificação cilíndrica, tá? Então, como é que acontece? Essa peça só gira, né? A peça só vai fazer o movimento de giro e o rebolo faz o movimento de avanço na transversal aqui, né? Esse movimento. Inclusive, essa é um tipo de operação bastante delicada, né? Porque a retificação, o processo de retificação em si, o ato de remover material na retificação, ele é extremamente simples, né? Aliás, simples, ele não é trabalhoso, vamos dizer assim. A grande questão é tu preparar a máquina, né? Tu ajustar, por exemplo, depois que tu ligou essa máquina aqui, ela vai, por exemplo, tu vai programar, tu vai conseguir ajustar, setar o avanço desse rebolo até tocar na peça, na profundidade que tu quer, né? De centésimos de milímetro, né? E só que se tu regular essa aproximação de maneira errada, a hora que tu apertar o botão e o rebolo avançar em direção à peça, né, ele não para mais, é uma vez só, né? Então tu tem um certo cuidado, né, redobrado em relação à preparação da máquina, né? Não dá problema de esse rebolo avançar em direção à peça e quebrar a peça, quebrar o próprio rebolo. Então é um processo bastante delicado assim na preparação, né? Mas o processo de corte em si é bem tranquilo, né? Outras formas de atuação, né? Aqui a gente tem um rebolo também. Essa aqui é uma retífica plana que a gente chama, né? Com um eixo árvore vertical e um tangencial aqui, né? Rebolo tangencial. Aqui tu tem uma base magnética, né? Tu vai sentar a tua peça através de magnetismo, vai fixar ela através de magnetismo e esse rebolo vai subir e descer. E a mesa vai transladar, né? Então tu vai, além de transladar, ela vai fazer um movimento de profundidade aqui também. Então tu dá a profundidade de corte que tu deseja e essa mesa vai ficar andando para frente e para trás e também nessa direção aqui. É um processo bem simples, assim, em termos de operação. A grande coisa, grande problema é justamente a preparação dessa máquina para usinagem. Essa aqui também, só que, claro, ele tem o rebolo ele fica deitado aqui, né, na posição deitado, o eixo árvore está aqui, né, então ela fica deitada, na retífica vertical, e ela vai retificar um cabeçote de motor aqui, por exemplo. Vai aplanar esse cabeçote de motor. E aí tem esquemas aqui, né, de diversas possibilidades de retífica, né, retífica cilíndrica externa, retífica cilíndrica interna, que uma retificação perfilada, né, por exemplo, essa aqui, ó, retificação de roscas, né, tu pode fazer um processo de retificação da rosca a partir de um rebolo perfilado, né, rebolo com perfil certinho.
retificação tangencial plana, né? Aquela máquina que a gente tinha visto ali. Então existem várias formas aí de tu fazer a tua retífica. E essa aqui é a parte crítica também da retificação, que é o aquecimento e a concentração de temperatura naquela porção de material que tu tá removendo ali, na adjacência, adjacente ali, aquele material que tu removeu, né? Então, todo o calor, 80% do calor gerado na ruptura, na remoção de material, vai para a peça. Então, aí a importância do fluido refrigerante, né? E aí é que tá, né? E como uma região pequena, né? É uma região de concentração de calor, mas bem pequena, tu tem que ter um acesso de fluido refrigerante muito bom nessa região aqui, né? Então, tu tem que ter pressão, basicamente, tu tem que ter bicos com pressão e abundância de fluido refrigerante injetando fluido a alta pressão aqui. Né? Então, a parte de refrigeração é fundamental na retificação. E às vezes a posição dos teus bicos de refrigeração, né, os bicos que jogam o fluido refrigerante, eles não estão bem posicionados, né? E isso pode prejudicar aqui, ó. Não pode, porque o rebolo vai estar em cima, vai ter uma região de corte ali que tu não está enxergando bem, que tu sabe, tu tem que estar com os bicos bem posicionados para esse fluido chegar a acessar a região de corte. Outro processo de geometria indefinida é o brunimento, que é aquilo que a gente estava falando, né? Então, tu tem uma camisa, por exemplo, né? Uma camisa de um cilindro e uma ferramenta, um suporte de ferramenta com abrasivos fixados, né? Então, o que que é? Essas aqui são ferramentas de brunimento, por exemplo. Então, tu tem o teu eixo, vai ter um eixo, os abrasivos fixados no teu eixo, e com expansores aqui, então tu vai regular essa expansão aqui, né? Tu consegue estreitar ou alargar mais as tuas, uh, as tuas pastilhas aqui de grãos, né? Então, essa é uma aplicação clássica, né, de brunimento, que é a retificação de brunimento de cilindros, né, de camisas. Então tu consegue regular, dar uma pressão, né, regular esse afastamento aqui dos abrasivos, dar uma pressão, né, para te determinar o quanto que tu quer remover. Né? Então tu faz um movimento de giro e sobe e desce ao mesmo tempo. Tem a lixação também, né, que envolve os grãos abrasivos ligados, né, todos juntos, né, e não achei desnecessário colocar aqui o lixamento. Tá? Mas basicamente são esses dois principais assim que usam rebolo, né? Retificação e brunimento. Tá? O jateamento aí já usa grãos abrasivos soltos, né? O famoso jato de granalha, por exemplo, ou até mesmo de areia, que não se usa mais. Mas é um processo que remove material, né? Normalmente ele é usado para limpeza, né? Normalmente. Então, provavelmente vocês já viram cabines de jato, né? Quem pessoal que trabalha na indústria aí, né? É uma roupa especial, né? Tem que estar totalmente protegido porque vai chicotear granalha para todo lado, né? E inclusive a tua roupa, ela fica insuflada de ar, tu fica com pressão para justamente não haver possibilidades de granalha entrar pelas mangas ou pela então tu fica totalmente vedado e sob pressão ainda, né? Ali dentro com insuflamento de ar, né? Tu joga material abrasivo com ar a pressão, né? Ar e o elemento abrasivo aqui. Uma clássica
foto típica aí de oficina de jateamento, né? Tem ainda o processo de tamboreamento, que é principalmente para remover rebarbas, né? Então tu joga tuas peças aqui para dentro, aqui, esses aqui são os elementos, são os abrasivos, né? São os elementos que vão se chocar com a tua peça, isso aqui vai começar a girar, né? Esse tambor vai começar a girar, e esses abrasivos vão se chocar com as tuas peças e vão quebrando cantos vivos, vão, por exemplo, rebarbas, né? E vão te ajudando a fazer uma limpeza na peça também. Esse é o processo de tamboreamento. E aí tem os processos de lapidação, né? Que são muito parecidos, né? Ah, o polimento, a lapidação até tem um processo de remoção de material, ela consegue remover material, tá? Dá um alto grau de acabamento, né? Bem mais que a retífica, por exemplo. E, e o polimento já não, o objetivo principal é só acabamento, né? Espelhamento. Então tu vai ter um disco com uma pasta diamantada, né? Onde então o diamante ali, o pó de diamante está suspenso e ele vai fazer um acabamento na tua peça, né? Existem máquinas para isso aí, né? Máquinas que isso não é algo tão simples de tu encontrar na internet, assim, sabe? Esses processos de lapidação e polimento. Não tem muita coisa divulgada sobre isso. Tem que ir mais a fundo, assim, procurar pesquisas, fazer uma pesquisa mais aprofundada para encontrar material sobre isso. Mas dependendo do nível da tua peça, né, do nível de acabamento superficial, tu precisa fazer um polimento. E aí existem técnicas também, né, para fazer polimento em peças cilíndricas, peças planas, né. Então, sobre os rebolos, né, para retificação, vou focar um pouquinho mais nos rebolos, que nos interessam mais. Os rebolos, eles têm 5 características principais, assim, né? Como é que tu tem que observar no rebolo, né? Um deles é o tipo de abrasivo que é, o tipo de grão que tu está usando, né? A granulometria dele, o tamanho do grão, né? A estrutura, né? A quantidade de grãos que tu tem na tua ferramenta, né? O tipo de ligante que tu usa e a dureza do rebolo, né? Então, basicamente, essas 5 características para te definir um rebolo. Então, os abrasivos, eles podem ser de dois tipos, né? Os grãos abrasivos ali, eles podem ser naturais ou artificiais. A diferença dos naturais é que tu encontra na natureza, né? Tu não faz nenhum tipo de processamento, aliás, a não ser para separação dele, né? Para formulação do grão. Mas eles são elementos já encontrados na natureza, né? Os artificiais são baseados nesses elementos, só que sofrem processos de purificação, por exemplo, vamos pegar um aqui, que esse aqui é o carbeto de silício, né? Esse cara aqui tu encontra ele, deixa eu ver, de maneira natural aqui, ó, é o quartzo, né? Então, a partir desse elemento natural aqui, né, que é o quartzo, que também pode ser usado para rebolos, mas normalmente tu utiliza grãos abrasivos artificiais, né? Então, o quartzo, ele, na verdade, esse elemento aqui cerâmico, né, ele vai ser processado, né, ele vai ser processado e ser transformado aqui num processo semelhante àqueles em fornos de, de siderúrgicos, né, onde tu com um coque, um carvão, né, com aquele carvão para formação de aço, né, tu coloca esses abrasivos aqui, esses cerâmicos, né, materiais cerâmicos, coloca coloca num forno com temperatura
e carvão, né, e coque, e aqueles processos termoquímicos ali vão acontecer e vão gerar uma substância aí de carbeto de silício. Então, por exemplo, é um processo de obtenção desses, já é um processo artificial porque tu faz um processo de transformação, né, desse teu desse teu abrasivo, né? E esses materiais abrasivos, normalmente, alguns deles são cerâmicos, né? Material cerâmico. E o que caracteriza o material cerâmico, né? Lá da ciência dos materiais, um material metálico, são átomos de metais, né? Metálico e não metais, né? Por exemplo, o aço, né? É um metal, né? Está classificado dentro dos metais. Eu vou dar uma relembrada nisso aqui. Deixa eu ver se eu posso escrever mais fácil. Né? A gente tem uma classificação que é metais cristalinos, né? Aliás, materiais cristalinos. Né? Os materiais cristalinos eles podem ser divididos em metais, cerâmicos, que mais? Polímeros, que mais? Compósitos, né? Esses são materiais cristalinos, que tem aquela rede cristalina, né, regular, né, enfim. Então, o que que são metais? Metais é 90, sei lá, vou estimar aqui, tá? 95% metal, né? Cerâmicos sei lá, não, vou chutar aqui, tá? 50% metal e 50% não metal, né? Então essa é uma diferença, né? Então o aço, por exemplo, né? O aço baixa liga, né? O aço com baixo teor de carbono, ele tem ali 99, 98% de ferro, né? E o resto é impureza, né? Carbono e impurezas diversas, né? Os cerâmicos não, os cerâmicos têm parte metal e outra boa parte não metal, né? É o caso, por exemplo, desse aqui, né? Tu tem dois átomos de oxigênio para um átomo de silício. Então tem silício e oxigênio numa rede cristalina, né, ligados em isso aqui é uma molécula, né? E eles estão organizados de forma repetida, né? Então tu vai ter meio a meio aqui, mais ou menos, né? Outro é o Al2O3, é a alumina, né? O óxido de alumínio. Também alumínio e oxigênio, né? E por aí vai, né? Aqui também segue só que esse cara aqui já é um outro tipo já é um sintético, já é muito mais purificado, né? Já é processado, né? Ele foi purificado num processo, né? Num processo a quente. Bueno, então basicamente são essas as diferenças aí entre os artificiais e os naturais. Os artificiais são os mais usados, né? E aí eles são medidos normalmente em dureza NUP, né? É uma medida de dureza aí para esse tipo de material abrasivo.
Granulometria. Granulometria é igual a da lixa, né? É o mesmo sistema mesh, né? Sistema mesh de escala de granulometria, que é fios por... Aqui a gente tem aqui número de fios por polegada linear, né? É uma peneira, né? Da peneira. Tu faz um processo de peneiramento, né? Vai selecionando tamanhos de grãos por peneiramento, né? Tu não tem um processo de fabricação desses cristais, né? Desses grãos abrasivos, tu não tem controle de tamanho, então tu controla através da peneira, né? Então tu tem finíssimo, muito fino, fino, médio, grosso, né? Muito grosso. Os finíssimos vão de 400, né? De 400 a 1200. Isso é polegada linear, o número de fios por polegada linear, né? O espaçamento entre fios. Então aqui, por exemplo, são 1200 fios por polegada, né? Linear. Aqui muito grosso são 6 fios por polegada linear. Os finíssimos e muito finos normalmente são mais usados para polimento, lapidação, né? Algumas lixas também, né? Os finos, médios aqui já são mais para retífica, né? Retificação. E grossos, muito grossos, aí já são usados mais para rebolos, né? Para esmeril e esse tipo de ferramenta. Aí os ligantes, né? São ligantes inorgânicos e orgânicos. São aquela parte rosa, né? E aquilo que vai dar estrutura, que vai ligar os abrasivos, né? Vai manter os abrasivos unidos, né? No rebolo. Aquela parte rosa ou cinza, né? Dos rebolos. E a dureza, né? A dureza do rebolo, que ela quer dizer que é o arrancamento, é a resistência oposta ao arrancamento de grãos. Então, quanto mais duro for o teu rebolo, maior é a resistência que ele tem ao arrancamento. Então, como regra geral, tu tem porque assim, ó, o tipo de ligante, a capacidade de retenção de grãos abrasivos depende do tipo de ligante e do tamanho dos grãos e da espessura das pontes ligantes, ou do afastamento entre os grãos. Então, depende do tipo de ligante que tu tem, né? Se ele é o ligante mais macio ou se ele é um ligante vítrico, por exemplo, né? Mais rígido, mais endurecido, do tamanho dos grãos e do espaçamento entre os grãos, né? Da quantidade de grãos que tu tem por uma unidade de área, né? Então, como regra geral, quanto mais duro o material que tu estiver usinando, mais macio o rebolo, né? Que tu precisa usar. Por exemplo, aí tem escalas, né? De extra macio, macio, médio, duro e extra duro. A gente vai dar uma olhada depois numa especificação de rebolo e vamos retomar isso aí. A estrutura é o espaço, né? É o espaço entre os grãos. É a estrutura que tu tem. Então, essa aqui tu tem uma estrutura aberta, né? E aqui tu tem uma estrutura fechada, né? Então, quer dizer, numa estrutura aberta, tu tem muito mais espaço para escoamento de cavaco, por exemplo, né? Para o cavaco poder se alojar ou até mesmo se escoar. Aqui tu já não tem tanto, né? Então, esses aqui, tu consegue um pouco mais de remoção de material, né? Tu consegue atacar um pouco mais. Esse aqui tu já não pode tanto, porque tu não tem espaço de alojamento tem espaço para escoamento de cavaco, né? Então tu tem uma estrutura aberta ou fechada, né? E uma escala para isso. A gente vai dar uma olhada. Então, por exemplo, para uma especificação de rebolos para alumínio, óxido de alumínio e carbeto de silício, né? Que é o grão abrasivo, né? Então tu tem essa primeira parte aqui, isso aqui é um rebolo, né? Tem algumas características dele, por exemplo, a marca do fabricante, né? A rotação, a máxima rotação que ele comporta. Tá? Um rebolo ele não pode, ele é uma ferramenta pesada, né? Muitas vezes ele não pode ter rotações acima do permitido, porque
ele pode se entrar em colapso, pode, por força centrífuga, ele pode, aquele ligante, né, não suportar os esforços de rotação, né, que, pela força centrífuga. Né. Aqui tu tem as dimensões dele, né, e aqui tu tem uma especificação, né, vamos ver. Então, o tipo A aqui, né, então ele vem aqui no 1, nessa parte aqui do tipo A, que é o tipo de abrasivo, né? Então ele é A para óxido de alumínio e C para carbonato de silício, né? 2, tamanho dos grãos, né? Que é aquela escala de peneira, né? Então, por exemplo, aqui ele tem uma escala 24. A escala 24 ela está aqui, é um grão grosso, né? Nesse caso aqui, né? Tens grão grosso. Tu tem uma dureza R, né? Tá aqui, dureza R, que ela é dura, é um rebolo duro, né? Tu tem uma estrutura número 5, né? R5, né? Uma estrutura número 5 que ele não é nem aberta, ela não é nem aberta, muito aberta e não é nem muito fechada, ela está no meio do caminho, né? Tu tem um ligante V, né? Não é 5 aqui, é V, né? Então é um R5V, então tu é vitrificado, é um ligante extremamente enrijecido, duro, né? Tu pode ter um ligante emborrachado, que é um ligante já vai permitir mais uma flexibilidade do teu rebolo. A gente vai ver, isso vai se refletir no tipo de peça que a gente está usinando. Código do fabricante 10W, isso aqui aí já é do fabricante. Mas basicamente essa é uma especificação de rebolo, né? Falando um pouco assim de, principalmente, que tipo de rebolo utilizar em que situação, né? Por exemplo, se eu estou usinando um metal muito duro, né, eu preciso fazer com que eu utilize um rebolo macio, né? Como é que a gente verifica isso? Que como a dureza ela se refere à capacidade de arrancamento, né, do grão abrasivo do rebolo, né? À medida que tu está usinando, que aquele grão está passando, ele vai desgastando, né? Ele vai começando a perder, ele vai arredondando, vamos dizer assim, né? E esse arredondamento vai aumentar a força de corte, né? Vai aumentar a força sobre esse grão. E se tu aumentar a força desse grão, ele tem que ser arrancado, né? Para quê? Ele precisa ser essa força, esse arredondamento tem que ser tal que produza uma força que tire ele, que arranque ele do rebolo e que brote um outro, né? Que ele dê espaço para um outro grão abrasivo, né? Então o que vai acontecendo, né? Um rebolo macio ele vai se desgastar muito rápido, porque ele está permitindo que toda vez que arredonde a aresta viva ali do grão, ele seja arrancado, né? Então, quando tu está usinando um material muito duro, tu precisa de ferramentas que que o teu grão esteja sempre afiado, né? Então, tu não pode usar um rebolo duro onde tu tem uma dificuldade de arrancamento desse grão, né? Se eu tenho um rebolo duro, eu vou arredondando a minha aresta, vou arredondando e ele não arranca nunca, né? Então tu começa a ter problemas com o teu corte, de eficiência do corte. Então, para uma peça dura, tu usa um rebolo macio, e para uma peça mole, tu já pode usar, para uma peça mole, que eu digo, né, uma peça mais macia, um aço comum, tu pode usar um rebolo, então, duro, né? Então, na verdade, a utilização ela é inversa, né? Para um rebolo, para uma peça dura, tu usa um rebolo macio, né? Claro que o abrasivo tem que ser mais duro, né? Tem que ser compatível, né? E para peças macias, tu usa um rebolo duro. Essa é a... Outra especificação são para rebolos de CBN, o nitreto de boro cúbico, que é uma estrutura parecida com diamante, né? Nitreto de boro é um cerâmico também, que a partir de compactação a altas pressões e temperaturas, ele tem ele adquire, esse material adquire uma outra estrutura cristalina parecida com diamante, né?
aquela estrutura cúbica, né, do diamante. Então ele fica com uma dureza e uma propriedade parecida com o diamante, só que ele é muito mais estável quimicamente, né? O diamante a gente tem aqueles problemas de afinidade com o ferro, né? Enfim. Então, o CBN é muito utilizado para peças aí de alta dureza, né? Altíssima dureza. Né? E aí tu tem uma especificação um pouco diferente para esses dois tipos, né? Esses dois tipos de rebolos, diamantados e CBN. Que também fala, né, do tipo de abrasivo, se ele é diamante ou CBN, né? Diamante sintético, SD, ou CBN. Né? O grau o tamanho do grão, né? Tamanho do grão, se ele é mais macio, se ele é mais duro, né? Quantidade por volume, né? Quantidade de grãos por volume também. Tipo de ligante. E por aí vai. O corpo, né? Tem uma estrutura, um corpo de fixação ali. Mas é isso aí. Tem formas diferentes, né? Esses rebolos são em formas de copo, né? Em formas de rebolos convencionais para tangencial, né? Para retificação tangencial. Tem diversos perfilados. Né? E aqui a questão da refrigeração, né? Para que serve a refrigeração além de refrigerar, né? Então ela serve também para carregar, ela serve como um transportador de cavaco também, né? Então ela transporta o fluido de corte, ele além de refrigerar, ele transporta o cavaco, né? Transporta para longe da região do corte, né? Ele serve como protetor, ele é um anticorrosivo também, né? Tem produtos, esses fluidos refrigerantes, além de molhar a máquina, né? Eles retiram o cavaco e essa umidade forma uma proteção anticorrosiva, né? Então ele tem basicamente essas três não, aqui ele fala da redução de atrito, né? Claro, ele lubrifica, então ele reduz o atrito, né? Ele refrigera, ele limpa o rebolo, protege contra a corrosão, né? E arraste dos cavacos. Então essas são as principais, né, funções aí do fluido refrigerante. Fluidos refrigerantes é outro assunto também que teria uma aula só para falar sobre fluidos refrigerantes. Vou tentar falar um pouco mais sobre isso, que também é importante, mas em outro momento, se sobrar tempo. Depois a gente não deu tempo de terminar aqui, depois na aula que vem a gente volta a falar um pouco mais sobre rebolos. Bom, alguma dúvida, colocação, algum comentário? Podemos seguir? Por enquanto não, Jordano. Beleza. Eu vou, daqui uns dias, essa semana ainda vou lançar uns questionários aí para vocês dar uma respondida, com uma avaliação formativa e vai guiando vocês aí nesses conteúdos, tá? Bom, passei Bastante rapidamente, coisinha, né? Bastante detalhezinho. bastante detalhezinho, exatamente. Então a gente fala, né? Fala, e aí depois vocês com o questionário, através da ajuda do questionário, vocês conseguem dar uma circulada com mais calma dentro desses conteúdos aqui. Bom, eu dei uma tocada em cima de retificação, tá? Vou falar sobre CNC, para dar tempo da gente, porque isso aqui é uma coisa que a gente precisa dar uma praticada, dar uma, caminhar com calma, né, nessa parte de CNC. Bom, máquina CNC, então, são controle numérico controlável, comando numérico controlável, né? Quer dizer, CNC, né? Às vezes tem esse termo aqui, né? Fabricação auxiliada por computador, né?
Então, são máquinas que vão trabalhar de maneira automática, né? Então, com o advento do computador, começaram a aparecer aí máquinas que são controláveis por computador. Então, esse aqui, este da esquerda é um torno, né? Um torno CNC. Então, a gente tem a placa, né? Um porta-ferramentas, e aí é possível a gente colocar várias ferramentas nesse porta-ferramentas e ele trocar automaticamente, né? Aqui tu tem uma interface com o operador, onde tu faz os comandos, né? Para ele se movimentar. Algumas regulagens tu faz manualmente, depende da máquina, tá? Esse tipo de máquina aqui, por exemplo, essa fresadora, né? É um centro de usinagem, também chamado. Esse centro de usinagem aqui, que nada mais é que uma fresadora de CNC, ela não, já não, toda a tua interação com ela já é via computador, né? Esse torno aqui, esses tornos mais convencionais, assim, eles têm alguma interação mecânica aqui, né? Essa fresadora, por exemplo, esse cabeçote, ele se mexe para cima e para baixo, né? E essa mesa, ela se mexe no plano aqui, né? Então, ela se mexe numa direção em profundidade aqui e numa direção lateral, né? Enquanto essa cabeçote se mexe para cima e para baixo. Então, tem uma usinagem de 3 eixos, né? Tem 3 eixos de movimentação. Existem máquinas mais sofisticadas que conseguem movimentar esse cabeçote, né? Girar esse cabeçote, ou ter uma outra... Essa mesa está sentada em cima de uma balança, não lembro bem o nome certo, mas não sei se é balança. Eu sei que é uma ferramenta, essa mesa está sentada em cima de algo que gira, né? Então tu tem vários, tem mais de 3 eixos são, são centros de usinagem de 4 ou 5 eixos de movimentação. Claro que são mais caras, né? Ah, imagina. Sim, tem máquinas, por exemplo, que elas vêm com configurações, esse centro de usinagem aqui, por exemplo, ele pode ter essa configuração aqui, tá? De três eixos, X, Y e Z. Mas só que tu pode comprar ela é que nem carro, sabe? Tu compra carro sem ar-condicionado ou com ar-condicionado, com direção, sem direção, né? Vidro elétrico ou não, airbag não é, freio a disco, freio ABS, né? Então, tu tem opcionais, né? Tu pode comprar um software aqui que se comunica com o computador também, que vem lá do SolidWorks e bota aqui para dentro, né? Então, tu pode... Aí são adicionais aí na tua... Tu pode operar ela manualmente ou por computador, né? Por uma sala de programação através de um software, né? Então, aí entra os opcionais, né? Aqui poderia ter sido um berço, acho que é berço que chama. Poderia ter sido acoplado um berço aqui que essa mesa se movimentaria em balanço, assim, né? Giraria. Mas é isso aí, isso aí. Cara, vídeo de usinagem CNC na internet tem as pencas, né, cara? Tem muito. Você pode dar uma olhada. Então, basicamente, assim, algo bem grosseiro. Vamos pegar essa fresadora CNC aqui, tá? Isso aqui não deixa de ser uma fresadora. Então, tu tem um servomotor aqui, outro servomotor nesse outro lado, um servomotor e um fuso, né? 2 fusos ele tem aqui nesse caso, tá? E esse outro servomotor que eles vão trabalhar em conjunto, eles vão trabalhar ao mesmo tempo, né? Nas mesmas movimentações que vão fazer esse pórtico aqui transladar, né? E ao mesmo tempo tu tem um outro servomotor aqui com um fuso, né? Um fuso conectado nesse cabeçote aqui que vai fazer esse movimento aqui, né? Nessa outra direção. E aqui tu tem um outro servomotor com um fuso que vai fazer esse cabeçote subir e descer, né? Então tu tem uma fresadora CNC aqui, né? É uma fresadora mais simples assim, mas é CNC. Então o que a gente tem aqui, né? Então temos os servomotores, já hoje em dia na internet tu compra esses kits assim, né? E ela é e esse fuso não é dente trapezoidal, ele é esférico, né? Isso aqui é esfera, tá? Isso aqui, esses canais aqui de rosqueamento, eles são esféricos,
tá? E aqui dentro tem esferas, então tu não tem folga, né? Não, são dispositivos sem folga. Então tu compra esses servomotores aqui, né, e adapta na tua máquina, né? Então tu tem um controlador, e aqui é um exemplo de um Arduino, por exemplo, né, que controla cada servomotor. Então não é muito difícil de tu montar, por exemplo, uma máquina CNC, assim, de maneira doméstica, vamos dizer assim, né, ou para hobby, uma fresadora hobby, né? Claro que fresadoras industriais, né, já tem toda aquela questão da rigidez, né, estudo de rigidez, a parte de programação de software aqui é mais sofisticada, né, tem toda as velocidades, né, as velocidades de rotação do eixo árvore, né, então tem toda uma estrutura melhor, né, a parte de, aqui estão os bicos de, de fluido refrigerante, né. Então ele vai inundar, ele vai fazer essa porta tem que fechar, né, para te fazer a usinagem, ele vai fazer uma névoa aqui de fluido, né. Esse fluido vão escoar pela bandeja aqui, vão passar por um filtro, vão entrar na bomba de novo, ela vai jogar aqui para, então tem todo um sistema mais sofisticado. Essa aqui já é uma fresadora mais para madeira, por exemplo, né, algo mais doméstico. Mas só para exemplificar assim, basicamente como é que funciona um circuito CNC, né? Quem curte mexer nessas coisas dá para fazer, né? Dá para fazer. Então como é que se movimenta, né? E aí a questão como é que se movimenta essas aqui está a nossa fresa, né? Como é que a gente diz para ela onde ela tem que ir, né? Aí começa a linguagem de comunicação com a máquina, né? Então ela se movimenta basicamente por pontos cartesianos, coordenadas cartesianas, x e y. Nesse caso aqui, vamos começar devagarinho, né? Então nós vamos começar com x e y. Então a gente tem um ponto zero aqui, né? Que tu vai dizer para a máquina onde é que é esse ponto, um ponto de referência, e o resto é coordenada cartesiana, né? Então o ponto A é coordenada x40 e y30, né? Tu vai dizer isso para ela. Bom, a minha ferramenta, eu quero que tu vá para esse ponto aqui. Então, tu vai dar um comando para ela com essas coordenadas, 40 e 30, ela vai se direcionar para o ponto A, né? Se tiver uma peça no meio do caminho, ela vai cortar, né? Então, vai para o ponto B, que é menos 30 e 20, né? Então, daqui, do ponto A, ela pode ir para o ponto B, né? Se tiver, ou simplesmente para se posicionar, para se movimentar, ou para cortar material, né? Se tiver uma peça no meio do caminho, ela vai cortar, ou vai esbarrar, né? Ou vai bater, né? Um erro de programação, por exemplo, pode fazer uma colisão, né? Uma colisão da tua ferramenta com a peça. Bastante comum, inclusive, né? Essas colisões. E claro, por exemplo, se eu disser para a máquina ir de A, da posição A para B, ela pode ir em linha reta, mas ela pode ir executando uma curva também, né? Então existem comandos, né, que tu dá para ela, vai da coordenada A para a coordenada B numa trajetória circular, por exemplo, uma trajetória circular de raio 10. Aí ela vai ir, né? Mas isso a gente vai vendo aos poucos, né? Então, primeiro a gente precisa entender que é a comunicação com ela através de coordenadas cartesianas, né? A primeira coisa. E a comunicação pode ser de duas formas, em coordenadas absolutas, que tu diz assim que a tua coordenada está sempre relacionada com a origem, quer dizer o quê? Vai para esse ponto aqui, para o ponto 2, né? O ponto 2 é 20 e 0, né? 20 em x e 0 em y. Vai para cá. Agora eu quero que tu vá para o ponto 3. Então, o ponto 3 é 40 e 20, né? É 40 e 20 em relação à origem, né? Em relação à origem. Então, isso são coordenadas absolutas, ou seja, coordenadas em relação, todos os pontos são relacionados com a origem do teu sistema. Tá? Outra forma são coordenadas incrementais, que chama, né? Que a tua referência é sempre o último ponto. Quer dizer o quê? Ponto 1 é o 0, 0, tá? A tua origem. Né? Aí fomos para o ponto 2, 0, 20 e 0. Né? Agora, qual é a minha referência para o ponto 3? Eu quero ir para o ponto 3. Né? A minha referência é o ponto 2.
já não é mais a origem, né? Então, a minha referência agora é esse ponto aqui. Então, esse ponto aqui, se eu quero ir para o ponto 3, meu ponto 3 está a 20 e 20, né? Em relação a esse ponto aqui, não é mais a origem. Então, do ponto 3 para o ponto 4 é 0 em x e 20 em y. Né? Então, a tua origem é sempre o último ponto. Né? Isso são coordenadas incrementais. Em algumas situações de usinagem, de programação, né, de usinagem, é interessante usar esse tipo de... Pode facilitar a tua vida utilizar esse tipo de coordenadas incrementais. Mas aí tu vai avisar para a máquina, ó, vou utilizar coordenadas incrementais. E quais são os eixos das máquinas, né? Por exemplo, o torno, né? O eixo Z é sempre uh, na direção do eixo árvore, né? Por exemplo, o eixo Z, por padrão, né? Por convenção de máquinas, né? Sistema ISO, não sei o que, essas normas aí, o Z vai ser sempre o eixo da máquina, né? O eixo árvore, né? Então aqui no torno, por exemplo, o eixo Z. Bom, aí depois a gente vai ver essas referências com mais calma, né? Na fresadora, tá aqui, ó, numa fresadora vertical, o eixo Z, ele tá aqui na direção do eixo árvore, né? Aqui numa fresadora horizontal, o eixo Z tá na direção do... Né? Então, normalmente em centros de usinagem, né, essa é a referência, né? É X nesse sentido, Y nesse sentido e Z para cima e para baixo. Né? E no torneamento é sempre assim, é Z para frente e X para esse lado aqui. Tá? Quer dizer, sempre assim não, depende, né? Se a tua ferramenta, o teu centro de usinagem pode ter a tua ferramenta posicionada, né, olhando de cima, né, vamos dizer assim, nesse lado aqui, ou o teu porta-ferramentas pode estar posicionado lá atrás na máquina, né? Vamos ver essa... Ó, esse aqui, por exemplo, não dá para ver direito. Fica claro? Esse, esse porta-ferramentas aqui não dá para ver direito, mas parece que ele está posicionado lá atrás, né? Outros estão posicionados aqui mais aqui na frente. Esse aqui ele translada, ó. Ele translada. Eu não sei qual é a referência desse torno aqui, mas ele pode estar referenciado lá atrás ou aqui na frente, né? Que é justamente isso aqui, né? Então, se ele tiver a tua ferramenta estiver posicionada dessa forma, a tua referência é X positivo saindo e Z positivo para a direita. Essa é a convenção aí de máquina, né? Então, um exemplo de programação, né? Dessa peça aqui, né? Uma pecinha. A gente tem o seguinte, consideramos a origem, isso para um torneamento, tá? Consideramos a origem aqui lá na parte posterior da peça, né? Na placa, por exemplo. Então, o ponto A, né? O ponto A é o ponto 0 e 30. 0 em X, porque o X... E aí eu vou botar um ponteiro aqui. Né? Porque aqui está a nossa... E a nossa ferramenta estando desse lado aqui. Né? Então, aqui tu tem X... E aqui tu tem Z. Né? Aqui o teu eixo. Tu definiu assim. E a gente vai ver como é que a gente faz isso. Né? Definimos aqui a nossa origem. Então, o ponto A ele está 0 em X, né? 0 em X e 30 positivo em Z. Né? Aí para o ponto B, a ferramenta, eu quero ir do ponto A para o ponto B, a ferramenta vai se deslocar em 30 e 30. Né? E aí, vai depender da linguagem, né? De como que tu vai te comunicar com a máquina. Mas aqui, por exemplo, ó, ele disse para ti para a coordenada 30 em x. Na verdade, 30 é o diâmetro, né? Ele fala, e aí é que tá, ele em x, ele já considera no diâmetro. Então, em vez de tu botar 15, não, tu vai considerar 30. Né?
Depois a coordenada C, a tua ferramenta vai se deslocar para C e vai estar numa coordenada de 50 em X. 50 em X? Por quê? Ah, tá, o X é no diâmetro, tá. Claro, é 30, mais aí teria que calcular isso aqui, eu tenho um ângulo de 45 graus aqui, mas aqui é 50, tá? E 20 na direção X, né? 20. Na direção Z, aliás, desculpa. E assim a tua ferramenta vai contornando a peça, tu vai dizendo ponto por ponto, né? A ferramenta vai contornando a peça. Claro, essa aqui já é uma peça pronta. Eu estou só pegando a minha ferramenta, por exemplo, e fazendo um processo de acabamento. Estou só repassando a ponta da minha ferramenta pelos meus pontos. Em coordenadas incrementais, então, né, considerando aquela questão de coordenadas incrementais, vamos lá, 30 em x, de A para B. Ah, sim, claro. As coordenadas incrementais, então, eu não tenho aqui definida a minha origem, mas eu tenho aqui, ó, a partida de A para o ponto B. Se eu estou partindo de A para B, a minha origem é A. Então, eu estou andando 30 positivo em X, 30 positivo em X e 0 em Z, né? Não andei no eixo Z. De B para C, eu estou andando 20 em X, né? Nessa direção aqui, 20 em X, e menos 10 na direção negativa. Então, a origem é sempre o último ponto. E aí, existem os famosos códigos G, né? Que é um código ISO, né? Que normalmente as máquinas trabalham, que são linguagens pré-definidas da tua máquina que tu vai dizer para ela o que tu quer fazer, né? Além de dar as coordenadas cartesianas, né? Então, por exemplo, o G00 é uma... Quando tu coloca esse comando aqui, G00, ele vai fazer um posicionamento rápido, né? Ele vai se posicionar de maneira rápida em qualquer ponto onde tu definiu. Ah, eu quero um posicionamento rápido numa coordenada X e Z, né? G01, interpolação linear. O que a gente tem? Eu quero que a minha ferramenta vá do ponto A para o ponto B, traçando uma reta, né? Eu quero que ela ande na vertical, que a minha ferramenta se desloque na horizontal ou na diagonal, só que em linha reta, né? O G02 e o G03, ele vai se deslocar do ponto A para o ponto B numa trajetória circular, né? Ele vai de A para B numa trajetória circular no raio que eu vou definir, né? Aí tem vários outros, né? Tem esse monte de... Mas esses 4 primeiros aqui são os principais, tá? São os básicos, assim, né? E que aí existem outros, por exemplo, G21, programação em milímetros, né? Quando eu escrevo em algum lugar na minha programação G21, eu estou dizendo o seguinte: tudo que eu disser para a minha máquina de coordenadas é em milímetros. Ou G20, não, é tudo em polegadas, trabalhando em polegada, né? Outras, ó, ciclos de furação, né? Ele já tem pré-programado, a tua máquina vai ter pré-programados ciclos para furação. Então, tu vai posicionar a tua ferramenta na tua broca, por exemplo, né? Vai selecionar uma broca. Ah, tem troca de ferramenta, peraí. Troca de ferramenta, onde é que tá? Faz tempo que eu não mexo nisso aqui, cara.
Mas tem um código G que vai pedir uma troca de ferramentas, que eu não estou achando aqui. Funcionamento, interpolação, tempo de permanência. Ah, não é esse código G, é um código T. Vai escrever um código T e vai trocar a ferramenta. Eu Mas ia isso a gente ver a vai... chamada modal ali na 66, 66. mas não é. Não sei o que é Não, não modal. é. Não é. Troca de ferramenta é T. É T zero alguma coisa, né? Tá. Mas a gente vai vendo isso aos poucos, tá? Mas basicamente são esses eixos aqui. Então tu tem ciclos pré-definidos, né? Tu tem ciclos de rosqueamento, né? Tu vai definir, por exemplo, eu quero um G78, é um ciclo semiautomático de rosqueamento. Tu vai informar para ele que é um ciclo de rosqueamento e vai informar o passo de rosca. Vai dizer assim, é G78, as coordenadas que tu tem que deslocar são essas, e eu quero um passo de tanto, né, na minha rosca. Né? Então, basicamente, esses ciclos fazem isso. Tá? Rosqueamento radial, furação radial, determinação de uma nova origem, avanço, né? Tu quer avanço em milímetros milímetros ou polegadas por minuto, avanço em milímetros, polegada por rotação, a velocidade de corte em metros por minuto, pode ser em outra, aqui tem polegadas aqui, né? Mas vamos pegar um exemplo aqui. Deixa eu ver o que ele vai... Como é que ele vai fazer essa... Esse aqui é um exemplo de programação de peça. Tá? Ele começa colocando um título aqui, né? O0001, que é o programa, né? Isso aqui tu busca lá no teu banco de dados, tu abre lá no teu computador, tu vai abrir um banco de dados, não, um diretório, né? E vai achar esse diretório aqui 001, um nome, né? Que nem abrir pasta em computador, assim, né? Tu vai achar esse diretório aqui, né? Bom, os N's estão se referindo a linhas, tá? Então, tu te comunica com a máquina através de linhas. Né? Então, a linha N10, linha N20, tu pode, por exemplo, assim, ó, tu pode ir de 10 em 10, né? 10, 20, 30, 40, porque daqui a pouco tu está fazendo programação de, bah, mas entre essas duas linhas aqui, eu tenho que botar uma outra programação. Aí tu mete uma N15 aqui, por exemplo, tá? E se der outro problema, bah, entre essas N10 e N15 eu tenho que botar uma outra. Ah, tu bota a N11, N12. Tá? Então, normalmente vai de 10 em 10, para que tu possa inserir outras linhas caso seja necessário. Isso para uma programação manual. Né? Então tá, achei lá no meu diretório, achei o meu programa já pronto. Tá? Então, essa primeira linha aqui, a linha N10, ela diz o seguinte, ele escreve G21, G40, G90 e G95. Ele informou um monte de coisa para a máquina. G21, o que ele informou para a máquina? G21, programação em milímetros. Tudo que eu fizer vai estar baseado em milímetros. Né? G40. Cancela a compensação de raio de ferramenta, ou seja, aí a gente uh, vai não vai não como é que eu vou te dizer, vamos depois a gente discute isso aqui com mais calma, porque o que acontece, a ferramenta ela tem um raio de ponta, né? E o que tu enxerga? Vamos falar isso aqui rapidinho. O teu programa, né, enxerga a tua ferramenta com uma ponta. Né? Só que na verdade tu tem um raio, né? Tem isso aqui. Só que o teu programa lá, ele é um computador, né, cara? Então ele está enxergando isso aqui, né? Uma ponta, um vértice, né? Só que na verdade tu tem um arredondamento aqui, um raio de ponta. Né? Então tu tem que compensar dizer pro cara aqui qual é o teu raio de arredondamento com essa compensação que tu tem que fazer. Tá? Porque, claro, o computador vai estar baseando o deslocamento dele todo nessa ponta aqui, né? Entendeu? Então tu pode, aí vai depender, aí é uma questão de set de máquina, né? Como é que tu vai fazer o tangenciamento da máquina, como é que tu vai preparar ela, né? Como é que tu fez a tua programação.
enfim. Mas tu pode compensar, tu pode informar para a máquina compensar isso aqui ou não precisa, tá? Aqui nesse caso ele não está fazendo isso. Ele fez um processo de tangenciamento, ele aproximou a ferramenta tem um raio de ponta, né? Ele aproximou a ferramenta, tocou na peça para tangenciar, beleza, né? Então essa aqui é a minha referência, né? Fez um tangenciamento, que a gente chama, né? Então ele não vai precisar compensar esse raio de ferramenta, então ele acionou o G40, que é esse cara aqui. Compensação de raio. Aí ele poderia ter aplicado um G41, que ativa a compensação do raio da ferramenta, né? A ferramenta à esquerda ou a ferramenta à direita, né? Então, aí entraria naquilo que a gente estava falando. G90. Sistema de coordenadas absolutas. O que a gente está falando? Eu vou trabalhar em coordenadas absolutas. Toda coordenada que eu informar vai estar tudo baseado na origem, tá? E eu defini aqui, ó, eu defini a minha origem aqui. Tá? E como é que eu fiz isso? Né? Como é que eu defini a minha origem aqui, nessa ponta, na face da peça? Fui de maneira manual, né? Aproximei a minha ferramenta aqui nessa região, aproximei a ponta dela aqui, né? Toquei na peça, por exemplo. Aí existem técnicas, enfim, tem a do papel, né? Tu fica com a peça está girando e está aproximando com um papelzinho ali, né? Na hora que travou no papel, o papel travou, a ferramenta travou no papel aqui, porque esses deslocamentos são em milésimos, centésimos de milímetro, né? De sensibilidade de deslocamento. Então tu vai passando papelzinho, vai aproximando a ferramenta, vai passando papelzinho. Quando o papelzinho travou, né? Quer dizer que a peça está tangenciada, né? Isso é uma técnica mais de oficina, assim, mas ela funciona bastante. Então, e aí quando eu posicionei minha ferramenta aqui, eu vou lá no sistema da minha máquina, vou lá no sistema e vou dizer, bom, esse aqui é o meu 00, né? Esse aqui é a minha origem. E aí, toda a tua movimentação, a partir de agora, passa a ser a partir dessa origem aqui, né? Isso é o que a gente chama de zerar a máquina, né? Aliás, desculpa, referenciar a máquina, né? Vamos referenciar a máquina. Vamos dizer para ela onde é que está a nossa origem. Tá? Então, ela disse aqui que a gente está trabalhando, então, em coordenadas absolutas, G90. Então, quer dizer que todas as nossas coordenadas, né, vão estar baseadas na origem, né, a partir da origem. E deu um G95. O G95 é avanço em milímetros ou polegadas por rotação, né? Então, o avanço a gente vai trabalhar, como a gente está trabalhando em milímetros, né? A gente deu aqui, já programou um G21, então ele vai usar milímetros por rotação. É o que a gente usa normalmente na usinagem, né? Milímetros por rotação. Então tá. Então, nessa primeira linha aqui, tu deu uma série de informações para a máquina, né? Eu vou trabalhar em milímetros, que é a minha coordenada absoluta, que as minhas coordenadas vão ser absolutas, que eu vou trabalhar em milímetros por rotação, e que todo o meu sistema vai ser em milímetros, né? Bom, informasse ela algumas coisas, né? Aí, encerrei a minha linha, né? Encerrei o meu bloco. A linha N20, ele já parte para um G54. Né? O que será que é o G54? Ativa sistemas de coordenadas 0 pés, né? Tá, aí ativou, isso aqui é esse sistema aqui, o G54, né? Que tu vai, que ativou o meu sistema de coordenadas 0 pés. Então, o que aconteceu aqui, né? Num outro diretório, lá dentro do software da máquina, eu vou mexer nesse cara aqui, nesse G54, e vou fazer exatamente esse processo aqui. Vou dizer para ele que o G54, quer dizer, quando eu falar G54, a minha origem é essa aqui, né? Eu posso ir lá no diretório da máquina, no G55, por exemplo,
lá no G55, no diretório da máquina, e dizer para ela que a minha origem não é mais ali. A minha origem é essa aqui, ó. Por exemplo. Tá? Então, quando eu digo para ela G54, eu estou dizendo que a minha origem é aqui, porque eu, antes de começar a minha usinagem, disse para a máquina, fui lá dentro do software dela, do sistema dela, e disse que o G54 é essa origem aqui. Né? Peguei a minha peça, peguei minha ferramenta, encostei aqui e disse que aqui era a origem. Né? Ou então eu quero trabalhar com duas origens, né? Então eu vou num outro diretório no G55, posiciono a minha ferramenta aqui e digo, bom, aqui é meu G55. Né? Então, o que eu informei para ela? Informei o G54, informei onde é que é a origem. Né? Então, ela busca essa informação lá num preset que eu dei. Né? G0, ou seja, eu posicionei a minha ferramenta G0, ela foi de maneira rápida para a coordenada 300 e 300, ou seja, ela veio para cá, de maneira rápida. Né? Ela veio de maneira linear, na verdade, né? Rápida. Né? Então, ela saiu daqui rapidamente e veio para essa posição para quê? Para no próximo bloco eu trocar minha ferramenta. Então, o que está acontecendo, né? Cada informação é uma linha, né? A primeira linha deu uma linha de informações, de referências de sistemas de medida, enfim, né? A linha 2 eu já posicionei rapidamente aqui, eu poderia ter dado esse G54 aqui nessa linha de cima, sem problemas, tá? Então, na segunda linha, ela se posicionou numa posição longe da peça, para quê? Para mim pegar, para no próximo bloco, eu pegar minha ferramenta 0101, que é minha ferramenta de desbaste. Né? E aí informei para ela, para essa ferramenta de desbaste, onde é que é a minha origem. G96, no próximo bloco, escolhi minha ferramenta 0101, né? Que é uma ferramenta de desbaste, poderia ser a ferramenta 0102, que é uma ferramenta de rosca, poderia ser a minha ferramenta 0104, que é a minha broca, poderia ter sido, entendeu? Tem um magazine de ferramentas ali, aquele porta-ferramentas vão ter várias ferramentas, né? Aqui, ó, a gente tem várias ferramentas aqui, a gente chama de magazine, né? Aqui também tu tem, ó, esse tambor aqui, tem umas ferramentas ali, ó. Isso aqui gira, né? E ele faz uma comunicação com esse eixo árvore, ele troca ferramentas, tá? Então tem um magazine cheio de ferramenta aqui. Foi o que ele fez, chamou a ferramenta, referenciou de novo e deu uma outra linha chamada G96. Ativa a velocidade de corte. G96, S150, ou seja, 150, estamos trabalhando no sistema métrico, né? Metros por minuto. Então ele ativou a G96, ativa a velocidade de corte, liga a placa, né? Liguei a minha placa e disse qual é a velocidade que eu quero que ela gire. E aí não é em RPM, né? É em metros por minuto. G92. O que é o G92? Determina nova origem ou máxima rotação. Máxima rotação. 92. Eu disse que a máxima rotação que essa placa vai girar é 2.500 RPM. M04 é um outro comando que deve ser sentido... Não me lembro. Depois a gente vai retomar isso aqui e vamos ver o que é o M04. Mas ele disse que essa ferramenta vai girar a 2.500. Por que ele limita a velocidade em 2.500 metros por minuto? Porque o que acontece? Né? Como é que o computador faz a conta? Tu pode dizer para ela, não, ativa a velocidade de corte, determina nova origem, máxima rotação. Pode dizer para ela o seguinte, ó,
eu quero trabalhar com 150 metros por minuto. E do que depende a velocidade de corte? Depende do diâmetro, né? Então, a minha ferramenta sabe qual é a rotação que ela tem que empregar na medida que eu tenho... Se eu estou posicionado aqui, por exemplo, ela sabe o diâmetro, né? Ela sabe o diâmetro que ele está aqui em relação à origem. Então, ela está girando em X RPMs. Na medida que eu avanço minha ferramenta, dou profundidade de corte, venho para cá, meu diâmetro diminuiu. Então, ela regulou minha rotação para continuar com 150 metros por minuto, né? Então, ela vai aumentando a rotação. Na medida que tu vai aumentando, vai chegando próximo da origem, né? Quer dizer que o teu diâmetro de operação aqui tá menor. Então, ela tem que aumentar a rotação para compensar isso, né? Porque a ferramenta não enxerga o diâmetro, ela enxerga a posição dela, né? O computador, no caso, né? Então, quanto mais perto do centro tu vai chegando, mais rotação ela vai tendo, porque o teu diâmetro vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, e se tu chegar na origem aqui, ele vai tender a zero, vai tender ao infinito, a tua máquina vai disparar, né? Claro que ela tem sistemas de proteção para isso, mas então tu limita, tem que limitar a rotação dela em 2.500, porque senão ela vai chegar aqui no centro, aqui, com diâmetro zero, a rotação vai ao infinito, né? Porque a rotação, velocidade de corte é pi dn sobre 1000, né? Então a rotação é velocidade de corte vezes 1000 divididos por π vezes d, né? Então, na medida que o meu diâmetro se aproxima de zero, a minha tendência é o infinito, né? Um número divididos por zero é infinito, né? No cálculo, né? Então, tu tem que limitar a rotação do estrutor, para ele não trabalhar no limite dele, né? Bom, já está uma riscalhada isso aqui. Vamos ver. N70, próxima. Então, mas onde é que a nossa ferramenta está? Nossa ferramenta está aqui ainda, recém troquei a ferramenta. E ele está lendo isso em frações de segundo, né? Está lendo bloco atrás de bloco em frações de segundo. Então, ele vai se aproximar da peça. Em G0, movimentação rápida, né? Ele vai para X90 e Z2, né? 90. Ou seja, eu vou apagar tudo isso aqui. Então, a minha ferramenta está aqui, ela vai para onde? De movimento rápido, G0, movimentação rápida, ele vai se aproximar da peça, né? Em X90, 90, e Z2, ela vai 2 milímetros para cá, né? Ela vai se aproximar. Porque, claro, a gente ainda tem, nunca se esquecendo que essa peça ela tá cheia, né? O material em bruto. A gente tem que remover isso aqui. Muito bem, nos aproximamos. Qual é o próximo? G77. O que é isso, G77? Ciclo de desbaste longitudinal ou cônico. É um ciclo que ele colocou aqui, tá? E a gente vai ver mais, se der tempo, vamos ver. É um ciclo de desbaste. É um ciclo pré-definido que ele tem, que vai fazer um desbaste. Aí tu vai dar algumas informações para ele. E ele vai fazer um ciclo de desbaste. Mas a gente pode usar dessa forma, né? Então, o que ele vai dizer? Tu poderia te aproximar ou G77 ou dar um G01, né? Que é
uma interpolação linear, um deslocamento linear, tá? G01, cadê? Aqui, ó, G77 ou G01, né? Para x84, para a coordenada x84 e f menos 30. Não, não pode ser G01. Tem que ser aquela esse G77 mesmo, que é um ciclo de... Eu vou ter que escrever essa programação de novo de uma outra forma mais simples. Mas o que ele fez? Ele deu um G77, x84 e z menos 30. O que ele fez? Ele foi menos 30, aqui, ó. Ele foi para esse lugar aqui, ó. Ele fez um desbaste. Ele fez isso aqui, ó. Ele deu uma profundidade de corte e comeu aqui, até esse ponto. Como ele escreveu G77, né, ele já faz esse ciclo automaticamente. Mas o que eu poderia fazer? Eu poderia dar um G01 e informar essa coordenada aqui, e um G01 e informar essa coordenada aqui. Né? Então, ele iria se deslocar e informar o F, que é o foot, né, que é o avanço, 0,3 milímetros por rotação, que a gente já definiu no G90 aqui, ou G95, não me lembro mais. Como o G77 é uma função modal, eu não preciso repetir ela. Né? Vou para x78, então ele vai automaticamente, ele vai se afastar, já que é um ciclo automático, né? Ele vai se afastar, eu poderia dar uma coordenada para ele para cá, mas ele automaticamente vai fazer isso, vai vir para cá, vai dar mais uma profundidade de corte e vai fazer x78. Aí vai dar mais uma profundidade de corte, vai dar mais um passe, vai sair, vai voltar, vai dar o último passe até os 60. Até os 60. Então ele fez em 1, 2, 3, 4, 5 passes. Ele deu 5 passes de desbaste até o diâmetro de 60. Chamou G54, não precisaria, né? G0, X300, Z300, T00, ou seja, acabou a usinagem, voltou para a posição fora da peça, guardou a ferramenta, desligou a máquina, M30 desliga a máquina, parou a peça. Né? Então ele já está pronto para tirar das castanhas e peça pronta. Bota o próximo material em bruto. Né? Então, basicamente é esse aqui. Esse é um sistema, esse é uma programação CNC. Essa programação eu acabei selecionando ela, não foi muito uma boa seleção por causa desse G77, que é um ciclo de desbaste automático que já tem, né? Na verdade, a gente poderia ter feito isso passo a passo, né? Escrito G01, dá essa coordenada aqui, depois vem, né? Deixa eu pegar o laser aqui. E passo a passo, né? G01 dessa coordenada, depois dessa coordenada, essa coordenada, essa coordenada, outro, mais uma profundidade, essa coordenada, tudo no G01, né? Poderia ter feito. Aí esses ciclos aqui automáticos, eles te poupam essas linhas, né? Eles te poupam essas linhas. Tá? Mas na aula que vem a gente faz um programinha mais simples, assim, mais pausado, mais passo a passo. E poupa bastante linha esse G77, né? Imagina? Não, com certeza, com certeza. Mas ele, assim, pro aprendizado, né, assim, para quando tu está começando, iniciando, é importante tu usar mais as ferramentas básicas, assim, do que esses ciclos automáticos. Aí para quando tu começa a usar esses ciclos automáticos, tu já tem segurança do que tu está na tua programação, né? Aí já é uma estágio um pouquinho mais avançado dentro do teu conhecimento, né? Mas, basicamente, a gente precisa de operações... a gente precisa saber o G0, né, que é a aproximação rápida, o G01, né, o G00, né, o G01, que é uma interpolação linear, linha, né,
anda em linha. O G02 ou G03 ou 03, que faz uma circunferência, né? Uma circunferência. Esses dois aqui, esses três. Esse aqui faz num sentido, o G02 faz uma circunferência no sentido horário, e o G03 faz uma circunferência no sentido anti-horário. Então, dependendo da forma como tu queira se deslocar. Mas é isso aí. Basicamente é isso aí. Então, na aula que vem, eu vou trazer uma programaçãozinha para a gente começar, para a gente fazer linha por linha, né, do zero. Também é uma programação bem simples. Não é difícil isso aqui, né? Isso são informações que tem disponível, né, no manual da máquina, na própria bibliografia, né? Na verdade, cada máquina é uma máquina, né? Cada máquina vai ter suas peculiaridades, suas formas de acessar diretórios, né? Mas a linguagem, assim, né, a forma como a comunicação dela é basicamente isso: código G e coordenadas cartesianas. Né? O resto de como acessar, como, né, as peculiaridades, aí é a interface, né? Aí cada máquina tem uma. Então, assim, ó, não adianta a gente. Cada máquina é diferente uma da outra, não tem isso. Tu trabalhou numa máquina hoje e mudar de máquina amanhã, tu já tem que fazer um treinamento para aquela máquina ali, porque os acessos a ela, sabe, a forma é que nem mudar de sistema operacional no computador, sabe? Tu trabalhar no Windows e tu trabalhar no sistema iOS, por exemplo, né, no Apple, aquele, né? São sistemas diferentes, ou no Linux, né? As- a, a lógica é a mesma, mas os acessos ali, onde tu tem que ir, enfim, são diferentes. Tá, pessoal? Por hoje é só. Alguma dúvida? Alguma colocação? Por mim, acredito que não. Professor, Oi. em relação à a nossa prova acredito que essa vai ser mais só para frente, né? Mas em Vai relação a ser algum dia, vai trabalho, ser dia semana, vai ser da semana do dia 15 ali, vai ser. Eu vou te dizer quando é que vai ser nossa prova. Vai ser aqui, ó. Vai ser dia. De 15 a 19. Vai ser aqui, ó. Dia 17 a nossa prova. tá ok? 17 de junho vai ser a nossa prova. Tu vai largar algum trabalho para a gente fazer Vou, agora, professor, no segundo bimestre aí? Tens alguma data já mais ou menos ou não? vou largar essa semana, cara. Tô terminando de fazer as avaliações formativas e vou publicar. Aí vou fazer um questionário, né, para vocês, vou estimular, valendo uma nota, né, vou estimular vocês a fazer o questionário para depois a gente fazer uma prova, né. Vocês vou propor um trabalhinho, não pretendo não fazer ele muito grande, né, que faça você circular por esses conteúdos, né, porque só eu falando.
O Jordano caiu, gurizada. Acho que era Eu isso, acho que o então, né? Jordano saiu. Vamos embora, então. Isso aí, então, galera. Tô encerrando a aula. Boa noite. Bora, pessoal. Valeu. Que vocês estão todo mudo aí, gurizada. Só eu que tu acha aí, Cristiano. Caiu a internet do Jordano aí. Caiu a internet do Jordano. Anderson. Isso aí, boa noite, então. Vambora. Isso aí, gurizada. Valeu aí. Até mais. Valeu.